Boa noite a todos. Eu sou Cláudio Ferraro. Vamos fazer hoje o estudo de um tema chamado O Dever, que ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no capítulo que nos diz sede perfeitos. Antes, vamos elevar os nossos pensamentos, serenar nossos corações, nossas mentes. E vou fazer aqui uma pequena prece, chamada prece por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recurso que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. O objetivo desse nosso tema hoje é conceituar, né, buscar fazermos entender como deve ser o dever, né, diante ou segundo a doutrina espírita. Vamos começar a nossa lição de hoje fazendo essas pequenas observações e, segundo, né, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 7, né, já nos alertava, nos mostrava o que deve ser o dever. Né? O que é o dever? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida com os outros. Por que primeiro, né, com ele? Né? Porque quando aqui encarnamos, nós estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos moralmente, além de sanar, de quitar nossos débitos de encarnações anteriores, mas principalmente nós estamos aqui para nos melhorarmos moralmente. Então, o dever é a lei da vida. Se estamos encarnados, buscamos cada vez mais nos melhorarmos. E como a gente deve fazer isso? Em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Né? Eu sei que é difícil, né, como a gente fala, mas nesse mundo que a gente vive atribulado, num mundo cheio de provas, para nós, cada hora a gente tem a oportunidade de descobrir coisas que fogem muito do que pretendemos ser, do que pretendemos nos melhorar, né? A gente fica naqueles turbilhões, naqueles caminhos que bifurcam e que nos levam, muitas vezes, fora do caminho da retidão, fora do caminho da moral. Então, a gente tem, né, mais deveres, né, e temos várias obrigações para cumprir. Então, vamos buscar, né, através da retidão moral, nos melhorarmos. Né? É claro que cumprir tudo aquilo que está contido nas escritas do Evangelho é difícil. Somos ainda espíritos imperfeitos, estamos encarnados aqui no planeta de provas e expiações, passando por um momento terrível que o planeta passa, um momento de uma pandemia. É difícil, né? Já era difícil
naqueles momentos anteriores à pandemia, quanto mais agora na pandemia, que todo mundo fica recluso, e muitos, né, ainda bem que estão reclusos, porque muitos só pensam que a vida é uma eterna festa, né? A vida parece uma festa, né? E não é isso, né? Nós temos que buscar a alegria, buscarmos a felicidade, mas também de outras formas, não só com essas formas que alguns tentam, né? Que são essas tentações, né? Que toda hora vai ter uma festa, vai ter uma balada, né? E quando a gente para e se nós já somos conscientes, a gente pesa muitas vezes, né? E começa a analisar, putz, será que isso é interessante? Será que é isso que eu tenho que fazer? Né? E às vezes nosso coração, nossa consciência fala mais alta e nos mostra que não, né? E não é aquilo que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes a gente tem que as vitórias que nós vamos conquistar nessas vezes, às vezes as alegrias, né? Elas serão vitórias assim sem muitas testemunhas, são vitórias que serão apenas nossas, né? Nossas e a espiritualidade que vê, né? Assim como as nossas derrotas, né? Quando no caminhar nós nos desvinculamos da retidão e, né, vamos ter essas derrotas, vamos, mas sem essa repressão dos outros, né? Nós temos que olhar para, assim, olhar para o nosso umbigo e falar, puxa vida, eu tenho que corrigir. E essas derrotas, né? A espiritualidade vê isso, vai ficar gravado em todos nós. Né? Então, essas tentações que ocorrem na vida vão ocorrer. Então, e cabe a nós buscarmos a nossa melhoria moral, né, para restabelecer o nosso caminho para o dever. Mas o dever, esse dever fielmente observado, né, do coração que eleva o homem, né, como nós podemos, digamos assim, determiná-lo, né, com exatidão, né? Onde ele começa, onde ele termina, que dever é esse? O que é o dever, né? Bom, então a gente tenta traçar uma linha, né? Uma linha onde, digamos assim, a linha que deve ser o dever e essa linha do dever, ela inicia quando a nossa atitude ameaça a felicidade ou a tranquilidade alheia. Poxa vida, o que quer dizer isso? Né? Quando, né, o que é esse dever? Né? Então, esse dever, ele começa a ameaçar a felicidade e a tranquilidade dos outros. Por exemplo, é como se a gente tivesse a nossa casa e, 1 hora da manhã, resolvo tocar o som no alto volume, vai incomodar meu vizinho, vai incomodar todo o bairro. Então, ali mostra que não é meu dever fazer isso. Esse meu dever, né, ele vai tirar a tranquilidade alheia. E não é só traçando esse paralelo, né? É quando o nosso comportamento em relação ao próximo, ele se esbarra em coisas que, por exemplo, nós não gostaríamos que fosse feito pelos outros para nós. Então, imagina, eu estou aqui na minha casa, 1 hora da manhã, né, querendo dormir, de repente começa um som, um carro estridente, um volume altíssimo, ou então uma queima de fogos, um falatório alto, quer dizer, poxa vida, eu também não quero isso. Então, esse não é o dever. Mas quando a gente começa a falar do dever moral, quando a gente começa a atrapalhar a vida dos outros, quando a gente começa a influenciar com, seja com palavras, seja com comportamento, seja com conselhos, a vida do outro. E a gente começa a modificar, né? E quando aqui encarnamos, né, nós sabemos que vamos passar por algumas provas e expiações aqui nesse nosso planeta, né? Mas é importante a gente lembrar que Deus nos criou, né, todos os homens iguais para a dor. Poxa vida, mas será que a dor física, ou é a dor moral, né? Todos os homens, sejam eles pequenos ou grandes, sejam ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas.
a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Como assim? A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Como assim? Não deve pensar. Puxa vida. Quando Deus nos criou, sua imagem e semelhança, né, nos criou para que trilhássemos o caminho do bem, pudéssemos buscar a nossa evolução espiritual. E como que eu vou julgar, né, em sã consciência, o mal que eu posso fazer? Através da retidão, das ações boas, do bom pensamento, do caminho da retidão, a gente vai traçar e trilhar novos caminhos, diferentemente daqueles que ainda estão um pouco distantes, né, vamos assim, seja em qualquer religião, distante de qualquer crença, distante de qualquer fé. Então, a igualdade da dor, né, como a gente diz aqui, é para que a gente não pratique o mal para os nossos semelhantes, para que a gente não pratique essa, digamos assim, que nós sabemos aquilo que estamos fazendo, né, que a gente vai ter esse nosso livre-arbítrio. Eu posso praticar, fazer o mal, mas eu estou consciente disso, estou consciente do que eu estou fazendo. Então, com relação ao bem, infinitamente variado nas suas expressões, o critério não é o mesmo, né? Quando a gente fala, né, que nós somos iguais na dor, não. Uns praticam mais o bem do que os outros, ainda estão, digamos, quando a gente vê aqui no exemplo do Burra, né, um ser mais elevado, aquele que pratica, aquele que já está num estágio evolutivo, num estágio espiritual um pouco mais elevado do que aquele nosso irmão que ainda se encontra na inferioridade, que ainda não pratica o bem, que ainda não faz o bem ao próximo, nem mesmo a si mesmo, né? E para a gente resumir, o que seria o bem, né, nesse caso do dever? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, né? Ou seja, a gente luta para nos melhorar, nós estamos, muitas vezes, pronto para nos dobrar em diversas situações, às vezes a gente é obrigado a nos humilhar, dar o braço a torcer, mas a gente continua inflexível diante das tentações. Então, o homem cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao um tempo, juiz e escravo em causa própria. O homem que cumpre o seu dever e ama a Deus mais do que as criaturas, né? Ele não pode. Ele pode amar as criaturas, mas ele também tem que se amar. Não adianta eu só amar os outros e eu não gostar nem um pouco de mim. Então, eu vou acabar fazendo coisas que vão trazer reflexos negativos para mim no futuro, em novas experiências de vida. O homem tem que amar o dever, não porque ele preserve sua vida, a vida, não preserve a vida dos mais. Os pais, a humanidade não pode subir para isso. O mal vai existir, vai ter que sempre haver o mal para que haja a evolução. Mas porque ela vai conferir, esse mal vai conferir para a nossa alma um vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, quantas vezes, né, quantas tragédias foram necessárias, quantas dores foram necessárias para que naquele momento, né, aquela dor se transformasse em algo de evolução, que o homem parasse e pensasse um pouquinho mais, não só na, na, nos momentos de alegria, mas que na dor ele vai tirar o conhecimento para uma nova escalada evolutiva. É claro que ninguém quer ficar sofrendo, sofrendo dores, nada. Mas dever, ele, nesse caso, ele cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. E, através dessas dores, nós vamos evoluir. E essa obrigação moral, ela não, nunca mais, ela não cessa para com Deus. Tem de refletir, vou dar uma lida aqui no que Lázaro diz, tem esta de refletir as virtudes do eterno do que não aceita esboços imperfeitos, porque
quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. O dever, ele cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios da humanidade. Como eu falei, gente, muitas vezes nós passamos por momentos dolorosos, como estamos passando agora, né, com essa pandemia. Quantas pessoas desencarnaram, quantas ainda desencarnarão, e já faz parte dessa modificação planetária, né, que vamos viver. Mas quantos morreram porque alguns, né, e esses alguns incluem-se governantes, incluem-se pessoas que poderiam estar ajudando, quantos deixaram de cumprir o seu dever nesse momento para com os outros aqui nesse momento de pandemia. Então, por exemplo, o simples ato de uma pessoa hoje, que ela tem disponibilidade e acessibilidade para ser vacinada, essa pessoa deixa de ser vacinada, essa pessoa está deixando de cumprir um dos principais deveres, né, da moral, da ética, da espírita, que é preservar-se e tentar preservar os próximos. Então, quantos estão deixando de fazer isso por convicções, digamos, alguns ainda convicções políticas, outros por crenças, por religião. Gente, não é momento para isso. É o momento que o planeta passa por uma grande dificuldade que cada ser aqui encarnado tem a sua obrigação para com o próximo, para que possamos melhorar e sair disso. Como decifrar, né, esse, esse dever? Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, né? Então, além disso, há os deveres sociais, há os deveres que nós temos que ter, os deveres profissionais, os deveres afetivos, que muitas vezes acabam colocando nos de encontro com em caminhos assim que são divergentes. Muitas vezes nossas crenças, nossas fés são colocadas à prova. Então, por exemplo, eu não devo me ocupar dos deveres alheios, né? Distância. Por quê? Porque eu posso até tentar ajudar o meu semelhante com os deveres dele, mas eu não vou pegar essa responsabilidade dele para mim, né? Ele não vai concretizar os ideais dele e eu vou deixar de cumprir as minhas funções para quando eu encarnei, eu vim para cá e falei, não, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Se eu for ajudar, eu tenho que fazer uma ajuda real, mas essa ajuda não pode ser uma intromissão, ela não pode mudar as competências do próximo, que impeçam ele de adquirir a sua própria autonomia e ser dono de sua própria vida. Ele tem o dever, né, de buscar, de fazer isso, mas eu não posso me colocar no caminho dele. Então, a gente não deve perder isso de vista, né? O meu compromisso é comigo mesmo nessa encarnação, infelizmente, com os meus semelhantes, na tarefa de ajudá-los aqui na Terra para que eles passem, né, por aquilo, conservando as suas individualidades no decorrer dessa jornada nossa evolutiva, né? Mas eu assumir o dever deles, né, até dos meus parentes, dos meus familiares, eu posso ajudá-los, assumir esses deveres é como se eu sabotasse os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Muitas vezes eu posso arrumar uma briga com meu irmão, com meu semelhante, porque eu estou tentando induzir ele a ter um comportamento que não é digno que ele tenha ou que ele não vai ter, e que isso vai fazer com que ele mude a sua conduta, a sua prova. Então, eu posso ajudá-lo, né? Posso ajudar a compreender o bem interior dele. Não posso ficar comparando, falar, olha, você deveria ter feito isso como fulano fez. Então, esses ensinamentos, né, a gente tem que tentar mostrar para essas pessoas, a dar uma luz, mas eu não posso assumir, né, esse comprometimento que a pessoa tem com as suas obrigações morais. É isso que eu tenho que falar. A gente tem que conservar os nossos, por que eu vim para cá, o que eu vou fazer. Posso ajudá-los, faz parte do meu dever de espírita, de cristão, ajudar essas pessoas, mas eu não posso pegar essas provas e
tornarem-se minhas, né? Estou sabotando tanto a ele quanto a mim. Outra, né? Não podemos esquecer de que aquele que se compara, né? Quando a gente faz isso, a gente compara as outras pessoas, não porque fulano fez isso, você deveria fazer, então a gente, né? Muitas vezes a gente se sente elevado, muitas vezes a gente vai se sentir rebaixado fazendo essas comparações. E a gente nunca vai se conhecer verdadeiramente, né? Não podemos ajustar os nossos limites onde começa a ameaça à felicidade do outro, do nosso irmão, ou a felicidade do teu próximo, né? Muitos acreditam que os deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Não podemos. Podemos orientar, mostrar exemplos, mas não podemos, olha, faça dessa maneira que vai ser melhor para você. Cada um tem seu livre-arbítrio e vai buscar, né? E a gente vai lá na frente ter que prestar conta dessas nossas atitudes, né? Então, na realidade, algumas pessoas falam, não, fazendo isso só porque estamos tentando ajudar. Mas, no fundo, elas procuram controlar as atitudes das pessoas. E não é isso. Nós temos que ajudar as pessoas a esclarecer. Mas esclarecer o quê? Esclarecer qual é o caminho do bem, qual é o caminho da conduta correta, e ela, sim, vai buscar o seu modo de conduzir, de, de, de conduzir a sua vida, de buscar esses nossos caminhos. Precisamos, né, compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. Os dos outros, particularmente, somente para eles. Então, nós devemos, né, não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade quer ou impõe que nós devemos ser. Temos que ser assim para ser melhor. Não. Nós vamos buscar com entendimento, com a educação, buscar nos melhorarmos cada vez mais, né? Mas não ser aquilo que os outros querem que sejamos, né? Senão a gente foge de tudo aquilo que a gente veio buscar aqui, da nossa evolução. A nossa evolução ela tem que ser natural, a gente tem que buscar a nossa evolução através dos acertos e dos erros, né? Do dever cumprido, do dever não cumprido, e vamos tirar sempre as nossas lições para que possamos mudar e nos melhorar. Efetivamente, né, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo, né? Então, quando a gente diz isso, somos espíritos únicos, né? Pode ser que tenha alguém muito parecido com a gente na nossa maneira de ser, na maneira de conduzir, de pensar, mas somos espíritos únicos, né? Não podemos perder de vista essa verdade, que para encontrar o dever, né, nós temos que sermos os nossos próprios Deus, né? Então, nosso primordial compromisso é conosco mesmo. A tarefa mais importante na Terra para a qual nós estamos mais preparados é desenvolver a nossa individualidade e no decorrer dessa nossa jornada evolutiva que já começou, muitas vezes há milênios atrás, e estamos aqui ainda. Estamos no planeta Terra porque ainda temos que melhorar um pouquinho mais, temos que cumprir mais os nossos deveres, né? E nos melhorarmos para que sejamos seres únicos, mas sejamos seres únicos do bem, seres únicos no caminho da retidão moral. Espero ter contribuído um pouquinho para que possamos todos nós entender onde começam os nossos deveres, né, e como eles devem ser e como não atrapalharmos a evolução dos nossos amigos, parentes, familiares, nossos semelhantes, as pessoas que tanto amamos, que estão conosco nessa evolução. Possamos sempre ajudá-los, né, mas da maneira correta, não induzindo-os, não mostrando-lhes, olha, faça assim, apenas porque nós queremos. Não, nós temos que induzi-los e não pegarmos essa prova deles, né? Não podemos assumir temos a nossa aqui. Então, nesse momento, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso amado Mestre Jesus, agradecer
por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, essa oportunidade de fazermos mais uma vez pequeno, uma pequena pausa na nossa rotina atribulada para adquirirmos um pouquinho mais do conhecimento da doutrina. Fiquem com Deus e que todos tenham uma boa semana. Que assim seja.